Você já imaginou o momento em que o céu se dividiu? Pense nisso por um instante. Um lugar onde tudo era pura harmonia. Pura Adorakal. Anjos, serafins, querubins, milhões e milhões de seres celestiais, todos cantando em uma só voz, a santidade de Deus. Era uma sinfonia perfeita, uma vibração de amor que preenchia todo o universo. Não existia dor, não existia inveja, não existia maldade. Apenas luz e glória. Mas, no meio de toda essa perfeição, algo terrível aconteceu. No coração de um dos seres mais elevados, uma semente sombria começou a brotar. Imagine o anjo mais bonito, o mais sábio, o mais poderoso, aquele que caminhava entre as pedras de fogo, o selo da perfeição. Seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz. Ele era como o maestro dessa grande orquestra celestial. Mas ele não se contentou em ser o maestro, ele quis ser o compositor. Ele olhou para si mesmo, e em vez de refletir a glória do Criador, começou a se apaixonar pela própria imagem. Sabe quando a gente faz algo muito bom? Tipo, você se dedica muito num projeto no trabalho, e todo mundo elogia. Ou você prepara um jantar incrível, e sua família fica maravilhada. É uma sensação boa, né? A gente sente orgulho. Mas existe uma linha muito tênue entre o orgulho saudável e a soberba. A soberba é quando esse orgulho sobe a cabeça e a gente começa a pensar: nossa, eu sou o melhor. Ninguém faz isso como eu mereço mais. Foi exatamente isso que aconteceu com Lúcifer, só que numa escala cósmica. A Bíblia nos conta, em Isaías 14 e Ezequiel 28, que a soberba encheu o coração dele. Ele disse para si mesmo: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Percebe a repetição? Eu subirei, eu exaltarei, eu me assentarei. O foco mudou de Deus para o eu. Ele quis tomar o lugar de Deus. Ele quis ser adorado. Essa decisão não foi um impulso. Foi uma escolha deliberada que corrompeu sua natureza. A luz que ele carregava começou a se transformar em trevas. E o pior, ele não guardou isso para si. Como um líder carismático, ele começou a espalhar sua insatisfação, a semear a dúvida no coração de outros anjos. Ele provavelmente usou argumentos que pareciam lógicos. Talvez ele tenha dito coisas como: por que devemos servir? Nós somos tão poderosos quanto ele. Por que não podemos ser livres e governar a nós mesmos? É a mesma mentira que a gente ouve até hoje. A ideia de que ser livre é não ter que obedecer a ninguém, nem mesmo a Deus. Imagine a confusão no céu. Anjos que antes só conheciam o amor e a harmonia, de repente se viram diante de uma escolha: ficar do lado do Criador, a fonte de toda a vida e amor, ou seguir esse líder rebelde, que prometia uma suposta liberdade. A Bíblia diz que ele conseguiu enganar e arrastar consigo a terça parte das estrelas do céu. Uma metáfora para a imensa quantidade de anjos que o seguiram. O céu, antes um lugar de unidade, se dividiu. De um lado, Miguel e os anjos leais a Deus. Do outro, Lúcifer, agora chamado de Satanás, o adversário, e seus seguidores, que se tornaram demônios. Houve uma batalha. Não uma batalha como as nossas, com armas físicas. Foi uma guerra espiritual. Uma batalha de autoridade e de lealdade. E a Bíblia é clara sobre o resultado. Satanás e seus anjos foram derrotados e expulsos do céu. Eles perderam seu lugar na presença de Deus. Aquele ser de luz se tornou o príncipe das trevas. Aquele que habitava na glória foi lançado para a terra. E é aqui que a história dele se cruza com a nossa. Expulso do céu, Satanás voltou sua fúria e seu engano contra a criação mais preciosa de Deus, a humanidade. No jardim do Éden, ele usou a mesma tática. Ele se aproximou de Eva e sussurrou a mesma mentira: vocês podem ser como Deus. Ele plantou a semente da dúvida sobre a bondade e a palavra de Deus. E, infelizmente, Adão e Eva caíram na mesma armadilha. Aquele desejo de ser semelhante ao Altíssimo, que derrubou Lúcifer, foi o que causou a queda da humanidade. Desde então, vivemos em um mundo marcado por essa rebelião. A dor, o sofrimento, a injustiça, as guerras. Tudo isso é consequência daquele não dito a Deus, primeiro no céu e depois na terra. Satanás continua agindo da mesma forma. Ele é o pai da mentira. Ele tenta nos convencer de que Deus não é bom, de que seus mandamentos nos aprisionam, de que a verdadeira felicidade está em seguir nossos próprios desejos. Custe o que custar, ele nos tenta com o poder, com o prazer, com o orgulho.
as mesmas coisas que o derrubaram. Mas a história não termina na vitória de Satanás, de forma alguma. A queda foi trágica, mas Deus, em sua infinita sabedoria e amor, já tinha um plano de resgate. A expulsão de Lúcifer do céu foi apenas o começo de uma história muito maior. Uma história sobre a redenção. Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. Ele enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo. Pense nisso. O Filho de Deus, que sempre esteve em perfeita harmonia com o Pai, se humilhou. Ele fez o caminho inverso de Lúcifer. Enquanto Lúcifer, uma criatura, quis se exaltar para ser como Deus, Jesus, o próprio Deus, se esvaziou, se tornou homem, um servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Na cruz, Jesus enfrentou todo o poder das trevas. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, toda a consequência da nossa rebelião. Satanás achou que tinha vencido quando Jesus morreu, mas ele se esqueceu do poder de Deus. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, o pecado e o diabo. A vitória final não foi de Satanás, foi do Cristo. Essa vitória nos dá uma esperança incrível. Significa que não estamos mais sob o domínio do inimigo. Pela fé em Jesus, somos libertos da escravidão do pecado. A mesma escolha que os anjos tiveram no céu, nós temos aqui na terra. A quem vamos servir? Vamos ouvir as mentiras do inimigo que nos levam à destruição? Ou vamos seguir a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida? É uma batalha diária. A soberba, a inveja, o egoísmo, tudo isso bate à nossa porta. O inimigo continua sussurrando em nossos ouvidos. Mas agora temos armas para lutar. Temos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Temos a oração que nos conecta diretamente com o nosso general vitorioso. E temos a comunhão com outros cristãos, o corpo de Cristo, para nos apoiarmos. Entender a queda de Lúcifer não é só uma curiosidade teológica. É fundamental para entendermos o mundo em que vivemos e a batalha espiritual que enfrentamos todos os dias. Nos ajuda a identificar as táticas do inimigo e a nos firmarmos na verdade de Deus. Nos lembra que a soberba leva à queda, mas a humildade leva à exaltação. Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." A guerra já foi ganha na cruz. Agora cabe a nós vivermos como soldados do exército vencedor, marchando sob a bandeira de Cristo. Se você sente que está lutando contra essas mentiras, se sente o peso da culpa ou do engano, saiba que existe liberdade em Jesus. Ele está de braços abertos para te receber, perdoar e te dar uma nova vida. Não importa o quão longe você tenha ido, o amor de Deus é maior. Ele quer te restaurar e te colocar de volta no propósito para o qual você foi criado, adorá-lo e glorificá-lo. Essa é a grande história do universo. Uma história de rebelião e redenção. Uma história que começou com um trono usurpado no céu e termina com um trono de graça acessível a todos nós, através de Jesus Cristo. Escolha hoje de que lado você vai ficar. Escolha a vida. Escolha Jesus. Obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, se você quer aprender mais sobre como vencer essa batalha espiritual e caminhar mais perto de Deus, eu te convido a se inscrever no canal Jesus Te Segue. Aqui, nós exploramos a palavra de Deus juntos para fortalecer nossa fé. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade e ative o sininho para não perder nada. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. 8A